E a minha pergunta é: o que é um texto para você? Nós vamos começar quebrando alguns conceitos, o que é texto, para que você consiga, então, a partir dele, gerar outras conexões sobre textos, ok? Então, primeiramente, a maioria das pessoas vão falar assim: texto é algo escrito. Frases, orações, um jornal, uma carta, o livro está super certo. Entretanto, as pessoas às vezes não percebem que quando a gente fala de texto, não tem língua do texto só escrito. A gente vai ter um texto que ele é falado. Por exemplo, essa aula é um texto. Diálogos no dia a dia, uma conversa no telefone, uma música que você escuta. Todas elas são formas de você comunicar algo, ok? Então, é um texto. E você também tem a linguagem visual, que é a placa, uma pintura, a imagem, o desenho, uma foto, ou até um gesto. Quando eu faço isso para você, falo, nossa, rapidinho, eu estou corroborando o que, que isso quer dizer, reforçando a minha linguagem falada. Quer dizer que é rápido. É bem rápido, ok? Então, isso intensifica, porque eu estou usando um gestual, uma linguagem gestual, que é visual, no seu caso, e também a fala, ok? Então, isso tudo vai fazer você ter mais clareza do que como comunicar e como ser melhor entendido. Esse é um ponto muito importante, tá? Então, um texto, o que que acontece também? Ele é um- ele pode ser um texto literário, e aí ele vai ter sentidos mais implícitos, vai ser muito importante, né? Porque quando eu pensar num texto que ele é não literário, informativo, um jornal, uma revista, o que que acontece? A gente vai ver que são níveis diferentes de linguagem. O texto não literário, o informativo, de um jornal, de uma revista, ele trabalha mais com níveis de ideias explícitas, claras, ok? Que eu consigo entender claramente. Então, se eu chego e estou lá no jornal lendo, olha, um, uma pessoa entrou numa casa, roubou, prendeu as pessoas, fez refém, a polícia veio. O que está acontecendo? Eu estou descrevendo apenas uma situação. Então, esse texto mais descritivo não tem nada por trás dele. Mas quando eu estou falando de poema, livros, literatura, né? E às vezes até contos ou narrativas que são feitas num jornal também, mas que você precisa ter ideias implícitas. E o que que vai acontecer aqui? Vou trabalhar primeiramente com essa imagem. Então, veja, eu falei que isso é um brainstorm. Uma pessoa que nunca ouviu essa palavra, primeiro, ela é numa língua estrangeira. Pode não fazer sentido para ela. E quando ver essa figura, não vai conseguir conectar a palavra brainstorm, que eu expliquei para você que era brain de cérebro, storm de tempestade, e que muitos colocam como tempestade de ideias, mas ao pé da letra a tradução seria tempestade cerebral. Então, o que que vai acontecer? Se eu simplesmente trouxer essa imagem, que é um texto, porque ela está comunicando algo, ela está comunicando o processo de brainstorm que nós estamos fazendo aqui. Se a pessoa não tem esses referentes, quer dizer, eu não sabe da palavra, não sabe o que quer dizer, esse texto ele tem um sentido mais implícito. Eu precisava ter esse conhecimento prévio do que é brainstorm para entender esse texto visual. Está fazendo sentido para você? É muito importante que você entenda que eu vou entendendo outros textos a partir dos meus conhecimentos prévios, que a gente também pode chamar do meu background. Então, veja, nós temos palavras na língua portuguesa que são de origem estrangeira que a gente usa no dia a dia.
Por exemplo, quando eu falo enter, vou dar um enter aqui no computador, se eu pego o teclado. Muitos computadores trarão a palavra ask. Então, a gente usa no dia a dia ask, que é de escape do inglês, ok? Ou control, que é de você controlar, né? Tem deletar, que nós vimos, que é de delete, que é apagar alguma coisa em inglês. Então, as línguas vão tendo essa troca também de uma palavra ser usada na outra. Ou, por exemplo, o mouse, né? Que a gente não traduziu por na verdade, por camundongo, tá? A palavra mouse é camundongo, que existe a palavra rat em inglês também. Então, quero que você vá percebendo, tudo que nós estamos tratando aqui são manifestações de ideias, né? E só que essas ideias, elas só vão fazer sentido se tiver alguém para ouvir. E essa pessoa que está ouvindo, para ela entender sentidos que estão explícitos ou implícitos, ela tem que ter conhecimento prévio sobre esse assunto. Alguma coisa, às vezes, ela vai precisar compreender, saber sobre isso, porque senão você não vai conseguir comunicar seu conteúdo, aquilo que você quer, a sua mensagem, tá?